Tá? Dando continuidade, então, à nossa primeira aula, dos exercícios ainda de compreensão daquele texto sobre a salada, a receita da salada, tá? Vou compartilhar com vocês a tela da apostila para nós continuarmos, tá? Então, peguem a apostila de vocês, na página 12, calorias. Vocês vão me acompanhar na leitura, ok? Vamos lá, quem estiver com o microfone aberto, feche o microfone para não dar interferência. Gabriel da Luz. Obrigado. Então vamos lá. Calorias. Cacau, olha lá, cacau é o símbolo de quilocaloria, que equivale a 1000 calorias. Já ouviram esse símbolo? Já viram em algum lugar? Já viram, turma? Já, em caixa de produto, comida. Vários alimentos utilizam da contagem de calorias. Na verdade, é uma medida obrigatória que nas embalagens dos produtos tenham a quantidade de caloria. Né? Então, aparece esse símbolo em vários produtos, né? Em várias embalagens de produtos. Então, quilocaloria, né? Que equivale a 1000 calorias. A caloria é a unidade de medida da energia dos alimentos. O nosso organismo precisa de energia para realizar as suas funções, como respirar, pensar, movimentar-se, etc. Essa energia é retirada dos alimentos. Seria como se fosse o nosso combustível, né? O combustível do ser humano é a caloria. Tem alimentos que têm muito mais calorias e outros que têm pouco, têm menos. Né? Por isso que é importante que nas embalagens apareçam, né, a quantidade de quilocaloria. Continuando a leitura, é muito provável que uma pessoa emagreça caso consuma menos calorias do que é necessário para realizar suas atividades e engorde caso consuma mais do que é preciso. Embora a quantidade de calorias ingerida geralmente apresente relação com a perda, manutenção ou ganho de peso, algumas vezes uma pessoa pode emagrecer ou engordar devido a outros fatores, como a prática mais ou menos intensiva de atividades físicas, a combinação de alimentos, as alterações hormonais, entre outras. Um adulto precisa consumir, em média, 2.000 calorias por dia. Esse cálculo é aproximado, pois a quantidade ideal para cada pessoa varia em função de alguns fatores, como sexo, idade e estatura. Profissionais como nutricionistas e médicos são capazes de avaliar as características e estilo de vida de cada pessoa e indicar qual seria a quantidade de calorias adequada para seu consumo diário. Ok? Então, dito isso, vamos dar continuidade aos exercícios. Exercício 2.7, 2.8. Só esses dois. Rapidinho para a gente fazer e já corrigir. Vamos lá? Exercício 2.7 e 2.8 na apostila lápis. Para daqui a pouco a gente corrigir. São exercícios de interpretação. Exercícios fáceis. 2.7. Qual é a quantidade de calorias de cada porção da salada saborosa? Por que é útil em uma receita de alimentos informar o número de calorias? Tem alguém com o microfone aberto? Desliga. Pronto. E 2.8. Considerando o consumo médio de calorias diárias de um adulto, podemos afirmar que uma porção da salada saborosa representa um alimento muito ou pouco calórico? Vamos lá, esses dois exercícios rápidos também de interpretação da continuidade da receita da salada saborosa. Agora, levando em consideração o conhecimento que vocês adquiriram com relação a quilocalorias.
Muito bem, turma, terminamos. Júlia? Giovana? Prova, professor. Tá, lembrando que eu quero que vocês façam como o Marcos pediu, que vocês coloquem o nome de vocês aí no nick, tá? Não deixa apelido, não deixa iPhone da Gigi, tá? Não deixa Lalá, coloca o nome de vocês, tá bom? Rafa, acompanhando a aula, Rafa. Esse iPhone da Gigi aí, arruma o nome também, por favor. Fala, Gi. Fala, querida. Foi sem querer, Betinho. Tá bom, arruma seu nome, tá? Ô Fabrício, você tá na aula errada, não tá não? Você não é do sétimo A? Também acho. Ele tá aqui, ó, na lista de participantes. Pois é. Fabrício. Fabrício. Peraí, deixa eu ver isso aqui. O Fabrício é sétimo A, gente. Tem que ficar muito esperto para entrar na sala certa, tá? Senão tá perdendo aula. Fabrício, você tá perdendo aula, você tá na aula errada, tá? Só para te dar um toque, ficar registrado aí que a gente te comunicou, ok? Bom, vou compartilhar com vocês agora a página da apostila com a correção. Então, vocês vão observar a correção que vocês fizeram no caderno, desculpa, na apostila, e vão passar a correção pro caderno, tá? Vamos lá. Ok. Então, nós temos aí, 2,7. Qual é a quantidade de calorias de cada porção da salada saborosa? Porque é útil em uma receita de alimentos informar o número de calorias. Então, lá no texto mostra que cada porção da salada tem 35,92 quilocalorias. Essa informação é útil por permitir à pessoa calcular a quantidade de calorias que consome. E, com isso, ter maior controle sobre seu peso e suas medidas, além de manter uma dieta saudável. E na 2,8, considerando o consumo médio de calorias diárias de um adulto, podemos afirmar que uma porção da salada saborosa representa um alimento muito ou pouco calórico. Por ter 35,92 quilocalorias, uma porção dessa salada pode ser considerada um alimento pouco calórico. Vamos lá, correção no caderno.
Terminou, põe um joinha para eu saber que já terminou. Beleza, Pedro, Cauli, Júlia, Vitor Fiore, terminou. Beleza. Rafa, Geraldo, Pedro Cruz, Isabelle já terminou. Preparando seu Cup Noodles. Giovana já terminou? Ok. Lala já terminou. Betinha tá terminando. Lais Vidotto, Tadeu. Beleza. Paulo, tá por aí, Paulo? Beleza, Paulo. Laís terminou também. Isaac também já terminou. Professora, eu vou colocar meu celular para carregar, peraí. Não ouvi. Repete. Vou colocar meu celular para carregar, peraí. Beatriz também já terminou. Isaac terminou. Isaac Kendi. Ok. Então podemos avançar, turma? Deixa eu ver se tem alguém fazendo aqui ainda. Todos já terminaram. Ok. Bom, então dando continuidade. A apostila, na página 13. Acompanhe a leitura. Conteúdo de gramática. Agora, muita atenção nessa hora, hein? Vamos lá. Nas aulas do bimestre anterior, foram introduzidos os conceitos de sujeito e predicado. Examine o quadro seguinte para recordá-los. Sujeito e predicado. As orações são constituídas quase sempre de dois termos essenciais. Esses termos expressam o ser, de quem ou do que se diz algo, que nós chamamos de sujeito. Aí eu tenho exemplo na oração. Os primeiros livros de origami foram criados no século XVII. O ser de quem se diz foram criados no século XVII é os primeiros livros de origami. Então, uma dica muito fácil para eu identificar o sujeito de uma oração é, primeiro passo, identificar o verbo. E aí, nesta oração, os primeiros livros de origami foram criados no século XVII. Qual é o verbo? Respondam. E o gato comeu a língua de vocês? Aonde, professor? Vamos lá, vou perguntar de novo. Nessa oração aqui, ó, que eu estou grifando. Os primeiros livros de origami foram criados no século XVII. Onde é que está o verbo?
Foram. Foram. Criado. Foram criados. Na verdade, aí eu tenho É uma conjunção. verbal, certo? Então eu tenho uma locução verbal e aí eu pergunto para a locução verbal, no caso aqui, né, dois verbos que representam um. Quem foram criados no século XVII? Os primeiros livros de origami. Então, quando o verbo me responde quem ou o que, ele está me dando o sujeito. Então, no caso, aí, os primeiros livros de origami é o sujeito da oração. E tudo que sobrou, né, é o quê? O predicado. Então, aquilo que se diz do ser, eu chamo de predicado. Por exemplo, disse dos primeiros livros de origami que foram criados no século XVII. Então, eu retirando o sujeito da oração, que no caso aqui, os primeiros livros de origami é o meu sujeito, o que sobrou é o... Professor, tá falhando muito para mim. Tá falhando o áudio? Tá. O senhor perguntou? Eu pergunto, vamos lá, vou repetir. É porque tem gente com áudio ligado, tem que sempre ficar esperto para desativar os microfones, tá? Porque senão dá interferência mesmo. Então vamos lá. Perguntar de novo. A explicação é o seguinte. Quando eu pergunto para o verbo quem ou o que, ele vai me responder o sujeito. Eu tirando o sujeito da oração, o que sobra? O predicado. Então, os primeiros livros de origami é o meu sujeito. Qual é o predicado dessa oração? Foram criados no século XVII. É isso aí, tá? Então, sujeito e predicado. Revisão do ano passado. Aliás, desculpa, né? Do bimestre passado. O que eu tenho aí? Sujeito é de quem ou do que se diz algo e predicado é aquilo que se diz, tá? Algumas vezes o sujeito não precisa aparecer na oração, desde que seja identificado pela terminação do verbo. Exemplo. Então vamos lá. Observando essa oração aqui, ó. Reúnam-se em grupos. Reúnam-se em grupos. Quem reúnam-se em grupos? Eles? Eles reúnam-se em grupos? Não. Não cabe ao verbo. Nós. Nós reúnam-se em grupos? Não. Vocês. Vocês reúnam-se em grupos. Então, embora o sujeito vocês não apareça na oração, eu consigo identificá-lo. Nesse caso, eu tenho um sujeito oculto. Olha lá, na oração acima, a terminação do verbo nos permite concluir que o sujeito é vocês. Nesse caso, temos o sujeito oculto, também chamado elíptico ou implícito. Certo? Dito isso, exercícios. Alternativa A, B, C e D. Vamos lá. Lembrando que análise de oração. Como eu analiso oração? Como eu sei quantas orações tem num período? Depende da quantidade de verbos. A quantidade de verbos é a quantidade de oração que eu tenho.
Pronto, turma? Vamos à correção, então? Pronto, terminamos, Gabriel? Sim. Vitor Fiore? Sim. Christopher? Ok. Vamos lá, então, a correção. Examine o período. Corte o melão em 8 partes iguais e descasque-as. Quantas orações eu tenho nesse período? 2. 2 orações. Exatamente. 2 orações. B. A conjunção e liga 2 palavras dentro de uma oração ou 2 orações? 2 orações. 2 orações. C. Se você respondeu que o período tem uma só oração, qual o sujeito dessa oração? Se respondeu que o período tem mais de uma oração, quais são os sujeitos dessa oração? Então, nós já sabemos que são 2 orações. Então, eu quero saber o sujeito da primeira oração e o sujeito da segunda oração. Quem responde? Corte, descasque-as. Tá, mas quais são os sujeitos? Corte, descasque, Você. é o verbo. Milão. Você. Você. Não. Não, presta atenção, Gabriel. Você. Quem corte e quem descasque-as? Ah, eu. Você. Não, você. Então. Você, não é eu. Você. Não confunda. Aí eu Sim. tenho o sujeito da oração, não a pessoa que está falando, que está lendo, tá? Aí eu tenho o sujeito da oração, compartilhando a tela para vocês observarem melhor a resposta. Tá aqui, vamos lá. Se você respondeu que o período tem uma só oração, qual o sujeito dessa oração? E se respondeu que o período tem mais de uma oração, quais são os sujeitos dessas orações? Eu vi que tem 2 orações, então tem 2 sujeitos. Então aqui está claro. O sujeito D, corte o melão em 8 partes iguais. Quem corte o melão em 8 partes iguais? Você corte o melão. Então, o sujeito da primeira oração é você. Oculto. Elíptico ou implícito. E o sujeito da oração e descasque-as também é você, sujeito oculto. Então, primeira oração, você, sujeito oculto. Segunda oração, você, também sujeito oculto. E aí a última resposta, D. Em e descasque-as, o pronome oblíquo as substitui que palavras? Descasque-as o quê? O melão. As 8 partes iguais do melão. As 8 partes iguais. Professor, sua aula já tá acabando, certo? Certo? Ah, tá. Foi como eu disse, vocês vão ter aí um intervalo de uma aula para outra de 15 a 10 minutos. No caso agora, vocês vão ter um tempo maior porque é intervalo. Supostamente vocês teriam um recreio, né? Professor, Ô, professor, então eles colocaram os horários errados aqui. Por quê? Porque, ó, deixa eu ver aqui. Porque a sua aula devia ir das 7 horas a 8h40. E o recreio começaria às 8h40 até 9h10. Então vamos lá, vou explicar.
Seguinte, o Zoom ele não funciona por 50 minutos. Já começa daí. O Zoom ele funciona de 30 a 40 minutos apenas. E aí a gente vai acumulando esses minutos que sobram do Zoom. Então, por exemplo, a minha primeira aula começou 7 horas e acabou por volta das 7h40. Supostamente deveria ir até 7h50, mas não vai dar para ir 7h50 porque o Zoom acaba antes. Essa nós começamos 7h50. Ela deveria acabar 8h40. Só que ela vai acabar por volta das 8h25, 8 e alguma coisa. Porque também o Zoom acaba antes. Então, assim, não dá pra gente fazer as aulas de 50 minutos no Zoom. Tá? Eu já tinha explicado isso, né? Tinha. Vocês vão ter um intervalo aí de uma aula para outra. Claro que vocês precisam entrar no horário. Independente do Zoom acabar, a aula começa no horário. Então, o Zoom ele acaba antes, mas as aulas começam no horário. Tá? Então, a aula de 7 horas começa às 7 horas, a aula de 7h50 começa às 7h50, a aula de 8h40, que na verdade vocês não têm, né? Vocês têm só 9h10. A aula de 9h10 começa às 9h10. O horário de começar, viu, Cauli? O horário de começar é o mesmo. Tá bom? O horário de começar não atrasa. Tá bom. O que acontece é na hora de terminar que o Zoom não tem 50 minutos de duração. Então acaba antes. No caso, já Então, tá acabando. já vai ter a 7ª aula, então vai acabar no horário normal, seria. Que é 11 horas. Vocês têm 7ª aula hoje? Sim. 7ª aula começa 12h30. Ah, tá. Supostamente acabaria 1h20. Não, fiz errado. Né? Então, assim, vai começar a 12h30. Só que não vai acabar 1h20, vai acabar antes. Entendeu, Cauli? Sim, obrigada. Elas acabam antes, só que elas começam no horário, tá bom? Não percam isso. 2.10, 2.11 e 2.12 vai ficar para casa. Anotem. Atividade para casa simples, tá? Repete para mim aí. Exercícios. 2.10, 2.10, 2.11. Página 13. 10.12. Tá? Quais são as páginas? 13 e 14. 13, 14. Ok. Vamos deixar esses exercícios para casa. Coraçãozinho para vocês. Ô, professor, agora que não tem mais 7º A, você está com saudade do seu melhor aluno? Quem seria meu melhor aluno? Nossa, professor. Eu. Eu, obviamente. Geraldo? Coitados, todos iludidos. Todos iludidos. Vocês são fofoqueiros, porque se eu falo aqui, vocês vão lá e mete a matraca lá no 7º A. Então eu não vou falar nada, porque vocês são fofoqueiros. Betinho, Pode falar. a gente vai ter um intervalo gigante, porque senão só volta 9h10. Tá bom. Aproveita, toma um café, vai no banheiro. Professor, dá pra Pra ver um compensar, filme? tem que acordar cedo. Faz um cocôzinho. Eu tô sabendo que hoje é aniversário de alguém. Deixa eu ver. Júlia de Júlia 3 Rio. Ah, é da Júlia 3 Rios? Vamos levar farinha. Parabéns, Júlia 3 Rios. Obrigada, professor. Muitos anos de vida. Obrigada. Professor, Você quer que a gente cante o parabéns para você com quem será que você vai casar? Não. Luiz E Raul. vai depender se o Luiz Raul ou se o Professor. Gabriel da Luz vai querer?
O professor Hall é... professor. Professor, nessas horas que a gente tinha que estar o 7º A e o 7º B junto. Aniversário de pessoas. Aniversário de Ô, pessoas. professor, eu fiz aniversário e nem cantaram parabéns pra mim. Quando foi, Cauli? 19 de Nem março. teve aula. Não teve aula. Ah, mas Foi no poderia meio ter cantado virtual, né, mano? Todo mundo desesperado. Ah, por causa da parabéns, pandemia. Cauli. Betinho. Fala, Geraldelli. O meu foi dia 8 de maio, vocês nem falaram nada. Não lembra? Você não fala? Mostra teu rostinho aí, vai, que você tá se escondendo. Mostra. Sua cara de triste. Faz uma cara É só de pra triste. ver que eu tô aqui, ó. Só pra ver que eu tô aqui. Faz uma cara de triste. Não, faz a cara de triste pra falar que ninguém cantou o aniversário pra você. Isso. Meu Deus do céu. Quando Zé Ruela. Zé Ruelas, então é o seguinte, hein? Ó, atividade... Opa. O que eu tô colocando aqui? Atividade para casa, exercício 2.10, 2.11, 2.12 da página 13 e 14. Amanhã tem aula de língua portuguesa? Não, né? Tem? Não sei. Deixa eu ver. Quinta-feira que tem aula. Ok. É Então vai quinta-feira, professor. para quinta-feira, tá bom? Beijo, meus amores. Aproveitem o intervalo aí para se organizar e pôr o celular para carregar, tá bom? Beijo no E a gente coração. volta